Well, the state is set to execute Kevin Underwood today for brutally murdering his 10-year-old neighbor back in 2006. KOCO does have a team at the state penitentiary waiting for news of Underwood's death. KOCO's Colby Terrell runs us through the case and the final appeal. Although I do not want to die, I recognize that I deserve to for what I did. Esta história contém detalhes perturbadores que podem ser difíceis de ouvir. Recomenda-se fortemente a discrição do espectador. Imagine uma menina pequena, de 10 anos, com cabelos ruivos acobreados e um sorriso tímido e doce, batendo a porta do vizinho para acariciar um rato. Era uma cena que já havia se repetido muitas vezes antes. Mas naquele dia de abril de 2006, a confiança dela a levou a uma armadilha que nenhuma criança deveria enfrentar. Dentro daquele apartamento modesto em Purcell, Oklahoma, um homem de 26 anos chamado Kevin Ray Underwood estava esperando. Ele não estava apenas planejando um assassinato. Ele tinha uma serra de arco, espetos de churrasco, um recipiente de plástico e fantasias tão sombrias que chocaram até mesmo agentes experientes do FBI. O que ele confessou seria descrito mais tarde como um dos crimes mais horrendos da história americana. Um crime tão grotesco que os policiais envolvidos no caso precisaram passar por terapia depois. Kevin não queria apenas matar Jamie Rose Bowling. Ele queria decapitá-la, beber seu sangue, violentar seu cadáver e cozinhar sua carne. E depois, fingir ajudar na busca pelo corpo dela, enquanto ele estava escondido em seu armário, a poucos metros de distância. Hoje, vamos percorrer o inimaginável caso de Jamie Rose Bowling. Vamos analisar não apenas o que aconteceu, mas também os sinais que foram ignorados e o sistema que permitiu que um predador vivesse do outro lado do corredor de uma criança confiante. Deixe-me contar sobre Jamie. Jamie Rose Bowling nasceu em 7 de agosto de 1995, em Edmond, Oklahoma. Seu pai, Curtis Lynn Bowling, e sua mãe, Jennifer Ann Fox, a chamaram de Jamie Rose, um nome que anos depois seria pronunciado com dor por todo o país. Desde o momento em que veio ao mundo, Jamie carregava uma luz especial. Tinha cabelos ruivos como cobre que brilhavam ao sol e olhos azuis tão intensos que lembravam o céu depois da chuva. Suas bochechas eram cobertas de sardas, e seu sorriso tinha o poder de suavizar até os corações mais endurecidos. A família a chamava carinhosamente de Copper Top. Mas a beleza de Jamie ia muito além da aparência. Era uma criança doce, tímida, mas profundamente gentil. Seu tio lembraria mais tarde que Jamie nunca falava mal de ninguém. Mesmo em um mundo onde crianças podem ser cruéis, Jamie se destacava pela compaixão. Acreditava na bondade das pessoas. E essa crença, tão inocente e pura, um dia acabaria sendo sua ruína. Jamie amava as alegrias simples da vida. Adorava cantar e dançar, muitas vezes inventando coreografias de líder de torcida para se apresentar à família na sala de estar. Participava do grupo de escoteiras, dividia o café da manhã com sua melhor amiga Brittany na escola e valorizava cada momento ao andar de bicicleta ou costurar ao lado do pai. Gostava de jogar damas e ganhava tantas vezes do pai que ele brincava dizendo que nunca mais venceria. Ela estava começando a se descobrir, diria Curtis mais tarde. E era verdade. Com apenas 10 anos, Jamie estava à beira de se tornar quem ela realmente era. Brilhante, criativa, cheia de sonhos e amada além das palavras. O que torna sua história tão devastadora não é apenas como ela morreu, mas quem ela era antes de tudo acontecer. Uma menina cuja vida mal havia começado. Uma criança que confiava demais. Uma filha que só queria ser amada. Mas para entender verdadeiramente a história de Jamie, é preciso olhar para a família que moldou seu mundo e para a ruptura que mudaria tudo. Jamie Rose Bowling vinha de uma família que, como tantas outras, enfrentava suas próprias dificuldades. Quando Jamie tinha apenas 2 anos,
Seus pais se divorciaram. Sua mãe, Jennifer, deixou a casa da família em Edmond e se mudou para Guthrie, Oklahoma, travando uma batalha contra o vício que a afastaria da vida de Jamie por vários anos cruciais. Jamie permaneceu com o pai, Curtis Bowling, um homem trabalhador que carregava, em silêncio, o peso de criar uma filha sozinho. Ele se tornou mãe e pai, protetor e provedor. Embora aceita a vida não fosse fácil, Curtis fez de tudo para que Jamie nunca se sentisse menos amada. Preencheu o mundo dela com o máximo de alegria possível. Noites de filmes, partidas de damas, passeios de bicicleta. Por muito tempo, eram apenas os dois contra o mundo. Enquanto isso, Jennifer enfrentava seus próprios demônios. O vício havia deixado marcas profundas, mas em 2005, depois de anos de luta, ela tomou a corajosa decisão de se reerguer e reconstruir o vínculo com a filha que tanto sentia falta. Jamie ficou radiante com a ideia de se reconectar com a mãe. Fizeram planos, conversavam ao telefone. Uma visita no fim de semana da Páscoa estava prestes a acontecer. Era para ser um novo começo. No mesmo ano, Curtis e Jamie se mudaram de Dibble para Purcell, uma cidade tranquila no centro de Oklahoma. O novo lar era um apartamento no andar superior de um conjunto habitacional modesto chamado Purcell Park, localizado na North 8th Avenue. A mudança representava um recomeço para os dois. Jamie estava animada. Casa nova, escola nova, novas amizades. Rapidamente se aproximou de uma colega chamada Brittany, que mais tarde a descreveria como uma irmã. Mas o que Curtis não poderia imaginar, o que ninguém poderia prever, era que bem ali, do outro lado da passarela, no andar térreo do mesmo conjunto, morava um homem que vinha silenciosamente alimentando fantasias monstruosas. Um homem que observava Jamie, que fez amizade com ela, que esperava, e no dia 12 de abril de 2006, ele agiria. O dia 12 de abril de 2006 começou como qualquer outro para Jamie Rose Bowling. Ela acordou em seu apartamento no andar de cima, em Purcell, vestiu uma camiseta rosa e foi para a escola. Estava especialmente animada. Sua mãe, Jennifer, viria visitá-la naquele fim de semana de Páscoa. Na escola, conversou com sua melhor amiga Brittany durante a sexta aula, sorrindo, sem saber que aquele seria o último momento comum de sua vida. Naquela tarde, Jamie passou na biblioteca local para brincar com uma amiga. Quando voltou para casa, percebeu que havia esquecido as chaves. O dia estava quente e, depois de pedalar para buscar as chaves, ela chegou em casa suada e trocou a camiseta por uma azul. Então, desceu novamente. Seu vizinho, Kevin Ray Underwood, estava esperando. Kevin tinha 26 anos. Era um homem retraído que passava a maior parte do tempo online, frequentando fóruns perturbadores da internet, muitos deles voltados ao canibalismo e fantasias violentas. Morava sozinho com um rato de estimação chamado Freya. Nas semanas anteriores, havia feito amizade com Jamie, deixando-a acariciar o rato ou assistir desenhos em seu apartamento. Ela pensava que ele era inofensivo, apenas um vizinho quieto com um animal de estimação estranho. Naquele dia, Kevin a encontrou no corredor. "Oi, Jamie, quer entrar e ver a Freya?" Jamie entrou sem hesitar. Eles se sentaram no chão, assistindo Bob Esponja e conversando. Mas dentro da mente de Kevin havia uma tempestade. Ele havia passado meses se preparando para aquele momento, comprando um serrote, espetos de churrasco, fita adesiva e um grande recipiente de plástico. Tinha tudo planejado: a sedução, a violência, o que viria depois. Ele lutou consigo mesmo por 15 minutos antes de se levantar e pegar uma tábua de cortar madeira. Levantou-a e hesitou. Levantou de novo. E então, finalmente, golpeou Jamie na cabeça. Mas, ao contrário de suas fantasias, ela não desmaiou. Ela gritou: "Desculpa!" e tentou correr.
Kevin entrou em pânico. Golpeou-a novamente várias vezes. Ela implorou: Deus, me perdoa. Me deixa ir. Eu não vou contar para ninguém. Mas Kevin já estava além do ponto de retorno. Ele tapou a boca e o nariz dela com as mãos, pressionando-a contra o chão até que ela parou de se mexer. Quando ela ainda se agitou novamente, ele repetiu o processo, 2 vezes. Por fim, selou sua boca e nariz com fita adesiva. Jamie Rose Bowling, de apenas 10 anos, morreu sozinha e apavorada, na casa de alguém em quem pensava poder confiar. O que veio depois é indescritível. Kevin arrastou o corpo sem vida dela até o banheiro, tentando encenar as fantasias grotescas que havia alimentado por tanto tempo. Tentou drenar seu sangue na banheira, mutilou seu pescoço com uma adaga decorativa e tentou realizar atos que nenhuma criança, ou ser humano, deveria jamais suportar, em vida ou na morte. Quando Curtis Bowling voltou para casa e encontrou o apartamento vazio, Kevin fingiu ajudar nas buscas. Conversou com os vizinhos. Disse estar preocupado. Tudo isso enquanto o corpo de Jamie estava escondido em um recipiente plástico dentro do armário de seu quarto, junto com a bicicleta desmontada dela e as roupas ensanguentadas. Mas Kevin cometeu um erro. E no dia seguinte, o FBI o notaria. O que veio depois revelaria todo o horror que Jamie havia sofrido e a depravação do homem que tirou sua vida. Quando o sol nasceu em 13 de abril de 2006, Jamie ainda estava desaparecida. Seu pai, Curtis, e toda a vizinhança continuavam procurando desesperadamente. A polícia se uniu às buscas. Um alerta Amber foi emitido ao anoitecer, mas ninguém poderia imaginar o quão perto ela estava. A poucos metros de distância, selada dentro de um recipiente plástico no armário de Kevin Underwood. Kevin tentou manter a fachada. Aproximou-se de Curtis durante as buscas, oferecendo consolo falso. Acendeu incenso em seu apartamento para disfarçar o cheiro de sangue. Apagou arquivos perturbadores de seu computador. Por fora, agia como qualquer vizinho preocupado. Mas deixou escapar um detalhe. Durante uma blitz de rotina perto do conjunto habitacional, Kevin e seu pai foram parados pelo agente do FBI, Craig Overby. Kevin comentou casualmente que o alerta Amber estava errado, que Jamie havia sido vista pela última vez usando uma camiseta azul e não rosa. Esse detalhe ainda não havia sido divulgado ao público. O agente notou. Kevin concordou em acompanhar Overby até a delegacia. Durante o interrogatório, insistiu que não tinha nada a ver com o desaparecimento de Jamie. Mas quando os agentes mais tarde visitaram seu apartamento e notaram sangue na banheira, a suspeita virou certeza. Eles perguntaram sobre um grande recipiente plástico lacrado no armário. Kevin disse que guardava gibis protegidos da umidade. Então, sem aviso, Kevin desabou. "Podem me prender", disse. "Ela está lá. Eu escondi e a esquartejei." Dentro do recipiente, os investigadores encontraram o corpo sem vida de Jamie, embrulhado em sacos, escondido sob a camiseta azul. As partes desmontadas da bicicleta estavam guardadas ao lado. Nas horas que se seguiram, Kevin fez uma das confissões mais horríveis já gravadas na história criminal dos Estados Unidos. Descreveu em detalhes arrepiantes como planejou atrair uma criança, amarrá-la, mostrar pornografia, estuprá-la e depois matá-la lentamente. Falou sobre assar carne humana, sobre guardar o crânio, sobre fazer a cabeça olhá-lo em sua mesa. Suas fantasias eram tão doentias que os próprios agentes do FBI precisaram de acompanhamento psicológico depois. Kevin Ray Underwood foi acusado de homicídio qualificado. No julgamento em 2008, sua defesa não negou os fatos. Alegaram insanidade mental, pedindo prisão perpétua, mas o júri já ouvira o suficiente. Levaram apenas 23 minutos para declarar o veredito de culpado. Em 7 de março de 2008, Kevin foi condenado à morte. Vieram anos de recursos. Nenhum teve sucesso.
Em 19 de dezembro de 2024, no dia em que completou 45 anos, Kevin Ray Underwood foi executado por injeção letal. Em suas últimas palavras, pediu desculpas, mas reclamou que morrer no próprio aniversário era cruel com sua família. Para os entes queridos de Jamie, a execução não apagou o horror, mas marcou o fim de um capítulo longo e agonizante. E o mundo assistia. O assassinato de Jamie Rose Bolin causou ondas de choque muito além de Purcell, Oklahoma. Não foi apenas pela brutalidade do crime, foi pela traição. Uma garotinha quieta, conhecida e amada pelos vizinhos, foi assassinada no lugar onde se sentia mais segura, por alguém que morava a poucos passos de distância. A comunidade ficou devastada. Nos dias seguintes ao desaparecimento, vizinhos se reuniam em silêncio na passarela em frente ao apartamento de Kevin, alguns segurando velas, outros chorando, ainda sem saber a verdade. Quando se revelou que Jamie estivera ali o tempo todo, dentro daquele recipiente plástico, o luto se transformou em fúria. Pais abraçaram seus filhos com mais força. Escolas realizaram assembleias sobre perigos com estranhos e predadores online. Igrejas acenderam velas em memória de Jamie. Vigílias foram realizadas por todo o estado de Oklahoma. Pessoas que nunca conheceram Jamie choraram como se fosse uma filha delas, mas talvez as reações mais comoventes vieram daqueles que mais a amavam. Sua família, especialmente seu pai, Curtis, enfrentou o julgamento com uma resistência silenciosa que poucos poderiam imaginar. Quando a confissão de Kevin foi reproduzida no tribunal, Curtis e seu irmão escolheram sair da sala. "Não quero essas imagens na minha mente", Curtis disse mais tarde. "Quero lembrar dos bons momentos. É isso que nos manteve de pé." O tio de Jamie, Mark Childs, expressou a dor profunda da família. "Acho que ele não era doente, era só mal, puro mal." Durante a fase de sentença, os jurados demonstraram emoção visível. Um deles até olhou para a família enquanto o veredicto era lido e sussurrou: "Me desculpe." Foi um gesto pequeno, mas em um mundo que falhou em proteger Jamie, teve grande significado. Nos anos que se seguiram, a história de Jamie se tornou um grito de alerta para defensores da proteção infantil. Embora nenhuma grande lei tenha sido aprovada com seu nome, seu caso foi citado repetidamente em debates sobre sinais precoces de comportamento predatório, especialmente sobre o perigo de minimizar excentricidades inofensivas em adultos próximos de crianças. As postagens de blog de Kevin Underwood, seus comentários no trabalho, sua obsessão por conteúdo sombrio online, tudo isso foi ignorado, até que fosse tarde demais. Para muitos, a história de Jamie se tornou um símbolo da importância de ouvir a intuição, de nunca ignorar aquela inquietação silenciosa de que algo está errado. Mas sua história não terminou no tribunal. O que você faria se uma criança dissesse que tem medo de alguém, mas não conseguisse explicar o motivo? Você ouviria? Você olharia mais de perto? Jamie Rose Bolin nunca teve a chance de crescer, de se tornar a bailarina que sonhava ser, de vencer o pai em mais uma partida de damas. Ela nunca pôde descer a colina de bicicleta naquela primavera, nem celebrar a Páscoa com a mãe. Ela foi silenciada por alguém em quem confiava. E agora, seu silêncio precisa falar por outras vozes que ainda não podem. A morte de Jamie não é apenas uma tragédia, é um alerta. Um lembrete de que predadores nem sempre se escondem nas sombras. Às vezes, eles sorriem. Às vezes, moram do outro lado da passarela. Às vezes, têm um rato de estimação e parecem quietos, até inofensivos. Precisamos permanecer vigilantes, não paranoicos, mas atentos. Precisamos ensinar nossas crianças a confiarem em seus instintos e nunca terem medo de falar. E, como sociedade, devemos levar comportamentos perturbadores a sério antes que se tornem fatais. Jamie Rose foi enterrada ao lado de sua mãe, Jennifer, que faleceu em 2023.
ainda carregando o luto da filha a quem nunca pôde se despedir de verdade. 2 vidas, unidas para sempre pelo amor e pela perda. E embora a justiça finalmente tenha sido feita, o fechamento total talvez nunca seja possível para sua família. Mas o que podemos fazer, o que precisamos fazer, é lembrar dela, dizer seu nome, contar sua história, alertar os outros, proteger os vulneráveis. Porque Jamie Rose Bowling não foi apenas uma vítima. Ela era filha, amiga, luz. E essa luz jamais deve ser esquecida. Se essa história te tocou, compartilhe, fale sobre ela, que seja um alerta e uma homenagem por Jamie.